Letícia, bem-vinda. Boa noite. Que dizer disso tudo por partes, né? Primeiro a tua emoção, porque você acompanhou, você nos contou aqui em off, você acompanhou as classificatórias por equipe, justamente, né? Primeiramente, boa noite a vocês, boa noite a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui. É uma honra poder falar sobre esse resultado histórico da ginástica. Eu estava na classificatória por equipes e na final também. Foi um momento muito histórico porque a ginástica já estava há anos tentando esse resultado e sempre batia na trave. E hoje a gente poder ter esse resultado e ter visto com os próprios olhos e sentir na emoção esse resultado é muito gratificante, eu acho que para o esporte e também para a modalidade de ginástica artística em si. Vamos falar da prova de hoje, que é a prova que, como eu disse aqui, premia a ginasta mais completa do planeta. Os 4 aparelhos entre Simone Biles e Rebeca Andrade. Tudo começou com o salto, que é a prova mais forte da Rebeca, mas onde a Simone Biles traz uma novidade para essa edição de jogos. Um salto com altíssimo grau de dificuldade, com altíssima nota de partida. Ali a Simone Biles levou a melhor e colocou mais uma medalha de ouro no seu já imenso currículo. É a maior atleta da ginástica americana, mas a Rebeca, nas assimétricas, deu o troco. As duas não se classificaram para a final das assimétricas por aparelho, é verdade, mas a Rebeca deu o troco ali. Foi uma disputa equilibrada, a ponto de a Biles ter dito que não se sentiu confortável na competição, porque tinha sempre a Rebeca perto dela. É verdade, dessa vez a Rebeca chegou bem próximo, elas ficaram páreo duro. Foi uma competição bem equilibrada, tanto que foi cada uma ficou à frente em 2 aparelhos. A Rebeca deu uma incomodada nela, porque a Rebeca está chegando, a diferença é muito pouca pro primeiro lugar. Então ela sentiu ali que ela precisava se concentrar mais, porque ela não tinha adversária. E a Rebeca ter chego tão perto dela significa que ela precisa treinar mais, independente do salto dela ter sido diferente. A Rebeca é uma atleta que ela tem uma execução muito limpa, então isso faz com que as séries delas tenham menos dedução. Então é o que faz com que aperte as outras atletas. Que a Simone é muito boa, só que ela às vezes tem muitos saltos, né, na hora das chegadas, e isso faz com que a Rebeca avance, porque ela é um pouco melhor nas chegadas. Vamos por partes aqui, analisando cada aparelho, para que você, né, aí do outro lado, onde quer que seja, possa entender tudo isso, curtir, aproveitar e saborear essa conquista, né, Letícia, nada, porque é muito importante reverenciar não só a Rebeca hoje, mas toda a equipe, como ela mesma fala, o Chico, o treinador, a equipe multidisciplinar, a gente vai passar por isso. Mas, por hora, vamos começar pelo salto, porque são as 4 rotações, e é esse aparelho. Obviamente, o que ela foi ouro em Tóquio 2020, o salto, a Rebeca Andrade. E aqui a gente vai repassar tudo com você. Então vamos lá, Letícia. O que fez a diferença nesse aparelho em que houve uma evolução? A gente comentava que a mesa, né, hoje propicia maior amplitude dos saltos. O próprio trampolim também evoluiu. E o que a Rebeca apresentou hoje que você de fato achou que foi excelente, aonde tinha margem ali, até porque ela vai para essa final individual por aparelhos, né? Ela só não vai disputar, como a gente falou aqui, as barras assimétricas. Então ela tem salto, solo e trave pela frente. Exatamente, nós temos mais 3 aparelhos aí, mais 3 chances, mas o que fez diferença hoje no salto da Rebeca é que o Cheng dela, um dos saltos que ela apresenta na final, é muito limpo, não tem muita dedução, ela faz um exercício extremamente bem executado. E a Simone, por mais que faça o salto que leva o nome dela, que tem um grau de dificuldade muito alto, ele tem um pouco de... A gente às vezes chama de... É dedução, mas às vezes a gente chama que o salto é um pouco sujo, devido às apresentações que tem. Que é um pouco de desvio, um pouco de perna aberta, e isso é sempre descontado. Mas o que fez diferença, assim, de chegar perto da Simone mesmo é o grau de dificuldade alto da Rebeca em questão da execução dela. Olha que imagem, né? Nesse momento a gente fica surpreendido, dá para ver no detalhe. Você falou das pernas, a foto anterior da Simone, ela estava com as pernas mais afastadas, né? E a chegada, né? Porque na chegada a Simone faz esse salto que é uma tripla pirueta que ela fez? Ela fez duplo carpado. Duplo carpado. Pra trás. E ela dá um passo atrás na aterrissagem, não é um salto, uma chegada cravada. Ali ela perde alguma coisinha. Perde. Vai de 0,10 a 0,3, depende da amplitude do passo que ela dá para trás. Olha, mas que imagens, é impressionante, né? Aí dá para ver bem esse duplo carpado aí.
E isso porque a Simone ainda também está, entre aspas, escondendo o jogo aí, né? A Rebeca também, vamos ver o que elas vão apresentar na final do salto individual, né? Agora, o que mais você pode dizer ainda desse aparelho, só para a gente arrematar? É isso? Tem algum outro detalhe que você observou? Inclusive no dia que você estava lá por equipes também, né? Porque isso fez parte, deu para ver de pertinho, deu para ter uma outra percepção? Eu acho que é só apresentar mesmo para as pessoas que, assim, a gente vê da televisão, mesmo sendo o leigo e o não leigo, a gente vê uma coisa extraordinária a Simone fazendo. E realmente é extraordinário. É uma coisa que, assim, quando o atleta pensa em fazer, você tem que executar e treinar ele de uma forma extremamente minuciosa, porque o grau de risco desse salto é muito grande. Então, a forma que a Simone faz, que mostra leveza e facilidade, é uma coisa surreal e bizarra. É de tirar o chapéu. Agora, para a final do salto, que acontece no dia 3, aqui para nós já amanhã, para o pessoal no Brasil depois de amanhã, o Chico já deu uma declaração parecida com isso, mas o salto que a Simone Biles planeja fazer na final de salto, se ela cravar esse salto, não tem como a Rebeca encostar. Cravando é complexo, porque o grau de dificuldade desse salto é maior. Muito alto. A nota de partida já é maior. Então, se ela crava e tem pouca dedução no salto, é difícil. É difícil de chegar. Ainda assim, a Rebeca também tem um salto com alto grau de dificuldade, não tão alto quanto o da Simone Biles. Se a Rebeca cravar e a Simone Biles escorregar de alguma maneira, aí sim a Rebeca tem um pouco mais de chance de repente, conquistar essa medalha de ouro nos saltos. Aí vamos para as assimétricas, porque nas assimétricas, que elas não se classificaram na final por aparelho, aí a Rebeca levou a melhor em relação a Biles, e assim, foi bem melhor em relação a Biles. Com certeza. Foi o que deu uma diferença muito grande hoje, porque a Rebeca passou os 2 primeiros aparelhos à frente dela. Ela teve um pequeno erro ali na paralela, que foi uma queda em cima do aparelho. Ela perdeu meio ponto e ainda pegou um embalo que também descontam. Mas a Rebeca também fez uma paralela excelente e ligou uma passagem para baixo e para cima, que faz muita diferença na hora da ligação, porque dá bonificação, e foi onde ela abriu vantagem. O que vai fazendo a diferença ao longo, né? A gente sabe, a Rebeca fala que esse não é um aparelho que ela mais ama, né? Embora, enfim, é difícil de escolher, porque elas têm que se preparar para os 4, né? Mas assim, a hora que uma se apresentou ali para a equipe, né? Você que estava lá também, e se apresentou hoje, e esse é o único aparelho que ela não vai disputar a final individual por aparelho, né? Enfim, o que faz a diferença e o que você está vendo de diferença do que ela apresentou naquele dia por equipes e do que ela está apresentando hoje? E, enfim, o que você acha que fez ali também, ela, nesse momento, ser mais do que a Simone, que também não é o forte dela, né? É que paralela é um aparelho extremamente difícil. Olhando, a gente já vê que é bonito e difícil de fazer, mas parece só braço, mas não é. É o corpo inteiro. Se deixar, é até o fio do cabelo. O que fez diferença foi que a Rebeca hoje ligou. Ela fez uma ligação que bonificou a série dela. Então, subiu a nota de partida dela. Que da outra vez, antes dela, quando ela estava na classificatória, ela deixou de ligar, ela não conseguiu ligar, e aí a nota de partida dela deu uma caída. Aí hoje fez a diferença porque ela conseguiu ligar. Alguma explicação que você encontra para que esse seja o aparelho, não vou dizer mais fraco, mas o menos forte de Rebeca e Simone? Só uma coincidência, enfim? Creio eu, posso estar errada, tá? Mas eu acho assim que como atleta, às vezes quando você é uma atleta muito forte e muito impulsionada, às vezes tende de você ter um pouco mais de dificuldade de fazer a paralela, que a paralela é um aparelho que você precisa ter calma, tem que ter detalhes minuciosos, sabe? E talvez por elas serem muito explosivas, pode requerer um pouco dessa dificuldade de controlar e conseguir fazer com mais habilidade esse aparelho. Você tinha, como é que era para você, né? Só um parênteses aqui, né? Você começou com 4 anos a ginástica, a gente falou aqui no início, foi da seleção brasileira, enfim, disputou até o Mundial de 2019, não é isso? Uhum. Quando a seleção não conseguiu classificar para os Jogos de Tóquio 2020. Como era para você, assim, sentindo literalmente na pele, né? Porque a gente usa o corinho ali que a gente vê na mão das ginastas, tem o magnésio que é para
ajudar, né, a secar a mão. E outras, e o core aqui, a barriga, né? Ou seja, no popular também tem que trabalhar bastante, né, Letícia? Muito, com certeza. Na verdade, vou falar a verdade, paralelo, eu sempre fui apaixonada por paralelo, eu acho um aparelho muito bonito, de se ver e de se fazer, só que é difícil. E eu tenho um pouco da habilidade do que a Rebeca e que a Simone tem. Fala só mais pertinho, Desculpa. assim, pra gente ouvir você. Eu tenho um pouco da habilidade um pouco parecida com a Rebeca e com a Simone, que é questão de força, de impulsão. Mas paralela nunca foi meu forte. Eu sempre quis fazer paralelo o melhor possível, mas infelizmente não era um aparelho que eu dominava muito. Então as minhas notas de partidas e nota final eram sempre um pouco mais baixas. Mas é muito bonito de se fazer. Tem a ver um pouco, nada, só para completar, com a questão do biotipo, às vezes, também? Você sente que tem ginastas mais esguias, mais levinhas e ginastas um pouco mais fortes, mais, né? Tem a ver isso um pouco também, porque a gente tem que sustentar o corpo ali, né? Sim. Isso faz sentido ou não também? Faz. Assim, faz um pouco porque quanto mais leve você é e mais longa, é mais fácil de você fazer os voos e ficar mais leve. Que sai tudo com mais natural, você não precisa fazer muita força. A série não fica carregada, sabe? Não fica feio de se ver nem de se fazer. Mas as coisas estão mudando. Fisiologicamente, tá mudando, porque a gente vê a Simone, ela pode não ser uma atleta assim excepcional na paralela, que pega a final sempre, mas sempre que ela faz a paralela um pouco mais limpa, ela consegue pegar a final. E aí você fica se questionando, será? Das coisas que a gente não enxerga e vocês enxergam, vocês que estiveram lá, vocês são especialistas, o que a Simone fez que prejudicou a nota dela na paralela assimétrica? É uma falta de sequência? Nessa dinâmica das paralelas assimétricas, você tem que estar sempre mais ou menos no mesmo ritmo. Quando você perde esse ritmo, tem um desconto. O que aconteceu com a Simone exatamente? O que aconteceu foi que ela fez uma passagem para baixo, que a gente chama de PAC, e ela era para ter feito ou o giro de sola ou feito um keep. Se ela tivesse feito o giro de sola, ela teria conseguido ligar a passagem para baixo. Ou então, poderia ter feito um keep, só que ela foi com tanto voo que ela não conseguiu parar o embalo dessa passagem para baixo. Foi onde ela arrastou o pé no chão e abriu a barriga. Aí ela teve que dar o embalo, puxar o keep, parou e continuou a série dali. Só que isso a gente considera queda em cima do aparelho. Isso tudo, quando a rotina é quebrada, exige uma capacidade de improviso para você seguir a sua série. Com certeza, dá um esforço muito maior. Porque você sempre treina para fazer a série do jeito que ela é. Então, quando você quebra esse ciclo, você tem que ter um pouco mais de resistência para conseguir terminar a série. Porque é uma força como se fosse dupla, né? Você está fazendo a série 1,5 vezes. Só para fechar aqui, ainda a gente estava olhando as paralelas ali, né? A distância. Você falou às vezes desse desequilíbrio do voo, mas explica o que é o keep e o que é o giro de solo. O keep é aquela passagem, assim, né? Que eu me lembro que para mim era um terror também, de uma barra para outra, né? Ou seja, é um carpado, assim, não é isso? Isso. É um exercício que a gente vai na frente, volta com o pezinho e sobe para a paralela. É super simples. E o giro de solo? O giro de solo, ele já começa... faz o keep parada, mas bem dizendo, ele começa na parada de mãos, coloca o pé e sobe para cima de novo. Então são formas de fazer basicamente a transição de uma barra para outra, né? Isso aí é só quem esteve lá, cara. É isso, no popular, assim, né? Pra gente tentar ilustrar, né? Vamos à trave agora. Aquela habilidade incrível de se equilibrar e fazer absolutamente de tudo em cima de algo de 10 centímetros de largura. Ali, a Rebeca teve um pequeno desequilíbrio e a Simone Biles foi melhor que a Rebeca nesse aparelho. Foi. A Rebe, ela fez... Na verdade, não foi nenhum desequilíbrio muito grande. Isso pra gente não fez muita diferença. Foi um desequilíbrio que provavelmente devem ter dado 0,3 de desconto, não sei, 0,3 ou 0,5. Mas não fez muita diferença para a nota da Rebe. Acontece. Numa final assim que é extremamente importante, o que a gente preza é de não ter queda, nem em cima do aparelho e nem caindo mesmo. E ela fez uma série super boa, tanto que ela conseguiu manter a nota dela, né?
Bom, a trave é aquele aparelho que eu particularmente preferia passar sempre longe, porque é inacreditável, são aqueles 10 centímetros, assim, então dependendo do tamanho da tua mão, tá quase ali. A mão do Nardini, por exemplo, né? São 10. É impressionante. Como é que era isso também, né, para você? E, no caso, também não tem um treinamento assim com muita... que nem a ginástica do trampolim, que eles pulam, né, no trampolim, põem os colchões para salvaguardar ali em caso, né, de uma acrobacia que saia fora do perímetro, digamos assim, na trave. O máximo é colocar, às vezes, um colchão ali embaixo quando vai fazer algum exercício muito mais perigoso. Mas, em geral, né, Letícia, é um treinamento que exige um equilíbrio, uma concentração, uma noção do espaço ali, que é fenomenal. Eu queria que você contasse um pouco, até tentando exemplificar a partir da tua experiência de trave também. Não sei qual era o seu aparelho preferido, depois você conta. Claro, a trave é um aparelho que todo mundo vê como muito difícil, porque só tem 10 centímetros, né? Ele tem 5 de comprimento e 10 de largura, mas exige um grau de dificuldade de equilíbrio muito grande, porque qualquer coisa que você mexa no corpo, tanto da perna quanto dos braços, faz diferença pra gente. Então é sempre trabalhado um número muito alto de repetição para que a gente consiga se virar, caso aconteça algum imprevisto. Mas acredite, a trave não é um dos mais difíceis. Você classificaria como as paralelas o aparelho mais difícil, é isso? Sim. Eu acho que para todo mundo. O que dá, assim, a instabilidade na trave é que só tem 10 centímetros. Então, qualquer coisa que você balance, você tende a cair. Então, se você não treina, tipo, repetidamente a mesma coisa, o mesmo exercício, fica difícil de você ficar em cima dela. Mas assim, os voos ali, né, o flick para trás, enfim, todas as acrobacias que tem salto, é inacreditável. Não dá para dizer que é facinho, não. Não, né? não dá, não. Tá indo para trás, assim, a tua noção de espaço, de equilíbrio é fenomenal. Nesse aparelho, a Simone Biles voltou a liderar a prova do individual geral. O que ela fez de tão melhor do que a Rebeca nesse aparelho? É que a saída dela é mais difícil que a da Rebeca. Tem uma nota maior. E também porque ela faz a série totalmente ligada. Então, quanto mais exercícios você liga, mais bonifica. Às vezes não precisa só você ter exercícios difíceis. Mas quando você tem os difíceis e liga um no outro, aí aumenta a sua nota de partida. E ela hoje quase não teve erro, quase não mexeu. Então foi onde fez a diferença dela ter a nota maior do que a da Rebeca na trave. A saída foi espetacular, né? É uma saída super complexa mesmo. Isso que você está falando muitas vezes, que é a fluidez da série, né? Se a gente fosse explicar assim de uma forma mais fácil também, você fez um exercício sem ter o desequilíbrio ali, sem ter a parada, né? Exato. Parada no sentido de dar um tempinho ali, que são segundos, né? E ainda que você falou um negócio interessante, não é tão, às vezes, tão difícil, mas você vê que os exercícios estão conectados. Então, a série passa a ser fluida e, portanto, a pontuação ou o desconto também vai nessa linha, né? O que garante essa execução melhor, né? Isso. É possível você ter, às vezes, uma série com um grau de dificuldade não tão alto, mas bem executada, ou às vezes, correta, ao passo que se você tiver com um grande grau de dificuldade, mas não bem executado, você perde ali, né? Nesse sentido, né? Existem as duas possibilidades, tudo vai do que cada uma faz. Às vezes a gente forma séries estratégicas, porque antigamente não tinha muito isso, a gente não tinha muita visão de como montar uma série estrategicamente boa para a arbitragem. E hoje em dia a gente já sabe fazer isso, é como você falou. Tem as duas possibilidades, dá para fazer uma série com exercícios com grau de dificuldade altos, mas com poucas ligações, mas com uma série com um pouco mais de facilidade com exercícios ligados. E aí fica páreo duro. É só questão de fluidez mesmo, questão de quem erra menos. E por fim, elas disputaram a prova no solo, prova em que elas vão se enfrentar também nas finais por aparelhos. Isso vai acontecer no salto também, vai acontecer também no solo. E aí, a Rebeca comete um pequeno erro numa aterrissagem de um pisão fora, apoia um dos pés fora, isso tira um pouquinho de pontos para ela e a Simone Biles leva melhor nesse aparelho. A Rebe deu um passinho ali para fora, mas foi só 0,10. Às vezes a gente vê assim, acha que penaliza muito, mas não penaliza, foi só 0,10. Também não foi uma das coisas que fez muita diferença para a nota dela do pódio. Eu acho que o que contou mais foi a segurança da Simone de ter visto que
que a Rebeca estava chegando perto. Então ela meio que se ligou e falou que não dava para errar, entendeu isso. E as duas séries foram espetaculares, foram incríveis. Isso tem tudo isso é pré-determinado. Pisou fora, 0,10. Sim. É obrigatório, você não pode tirar mais, a não ser que pise com os 2 pés fora. É. Cada coisinha que você faz é uma penalidade um pouco maior. Mas no que ela fez hoje foi só 0,10 mesmo. Perfeito. Bom, só para a gente dar o destaque aqui, né, dessa diferença, foi de 1,199, ou seja, é pequena, né? A Simone somou 59,131 e a Rebeca 57,932. E aí, justamente no solo, essa diferença que a gente frisou aqui, 1,033. É tudo muito apertadinho ali, né? Então, assim, dependendo aí do que for a sequência para as duas, e a gente vai falar disso, que já deram a entender que não disputariam mais a final individual geral pelo desgaste. Você acha que a Rebeca tem chances de em algum momento superar a Simone, dependendo, né, de novo, do caminho que as duas forem seguir, principalmente, né, depois dessa disputa aí nos aparelhos? Eu acredito fortemente. Não tenho dúvidas, na verdade. O que acontece é que ginástica é um esporte com um grau de lesão muito alta, mas não é difícil, eu acredito. Ela está chegando muito perto. Na verdade, ela mostrou que chegou perto, que se mais um pouco, a gente podia ganhar. Agora, a Rebeca sai e diz que para ela, individual geral, deu. Porque exige muito de membros inferiores. Para ginasta, quão sofrido é você treinar tanto para tantos aparelhos? Quando você se torna uma especialista, você foca numa coisa só. Não estou dizendo que é fácil, pelo amor de Deus. É difícil, é puxado de qualquer jeito. Exige muita disciplina. Mas você se dedicar a todos, e ainda mais para uma atleta que tem 3 cirurgias de joelho, como tem a Rebeca, isso é um complicador gigante, né? É muito complicado, porque a Rebe, já, como você falou, ela já tem 3 cirurgias de cruzado no joelho. Isso não é fácil. O Chico teve que dar o jeito dele, assim, estrategicamente, para conseguir manter ela fazendo a série difícil que ela faz. O salto que hoje em dia ela faz, que é extremamente perfeito, não foi uma coisa fácil de se fazer e de se treinar ao longo desses anos. E acredito que ela tenha dito isso porque só ela sabe, né, a dor e o processo que foi do pós-operatório de cada cirurgia, de cada vez que ela foi lá e se machucou. E talvez seja um momento que depois da Olimpíada ela queira descansar e entender como é que vai ser o processo dela daqui para frente. Letícia, só para a gente dar uma ideia desse treinamento, você que passou por isso, né? Porque eu fui ginasta, mas não cheguei nem perto de ser de alta performance como vocês, mas eu tive ali uma boa noção desse treinamento. Na minha época, a minha geração foi para Atlanta 96 com a Yumi, que a gente estava conversando, a Yumi Sawasato, que é considerada uma das maiores treinadoras, árbitras e precursoras da ginástica artística no Brasil também. Ela tem a IASH, que ela fundou há mais de 30 anos e foi técnica do Esporte Clube Pinheiros e foi árbitra nos Jogos do Rio 2016. Então, esse processo é intenso. Queria que você dividisse um pouco, né, as horas de treinamento no ginásio, horas de preparação externa, de fisioterapia, porque a fisio não é só para lesão, né, para recuperação do corpo. Enfim, como é que é um pouco dessa dinâmica de treinamento? Então, deixa eu respirar aqui. Então, tá com tempo? É que o processo, o bastidor, é complicado. A gente vê na TV, é tudo muito bonito, tudo muito lindo, mas o processo é meio tenebroso, assim, sabe? Porque é muito cansativo, exige muito, porque para você chegar no nível de alto rendimento que a gente está hoje, até antigamente também, se treina de manhã, de tarde e de noite. Você não tem outra vida. A vida que você vive é o esporte. O tempo que você tem livre fora do ginásio é para fazer fisioterapia, recuperação e descansar para o próximo dia repetir a mesma coisa. E você vai fazendo isso ano após ano, até um dia você ter o resultado que você tem hoje. Mais ou menos quantas horas de sessão em cada momento de treinamento, assim? De treinamento, de manhã, tarde e noite. Se você junta, dá 7 horas de treino por dia. Separando aí os períodos, né? Intervalo, almoço, faz recuperação, enfim.
Não, só de treino são 7 horas. 4 de manhã e 3 à noite. Então, mas digo, separando os períodos, né? Porque não é de uma vez só, né? Que isso, correto. Você falou, separa as sessões, mas somando tudo. Então, dá para ter uma ideia. Você teve quanto tempo de convivência com a Rebeca, assim, enquanto atleta? Quando a Rebe chegou antes de 2013 no Flamengo, eu já treinava no Flamengo. 2013 a 2021. De 2013 a 2021. Como foi ver esse processo dela se tornar de uma menina que chegou no Flamengo numa estrela do esporte mundial, assim, e ficar desse tamanho, ser a pessoa que o mundo quer ver em ação contra a Simone Biles? A verdade é que já era um talento premeditado. A gente já sabia que um dia aconteceria. A gente não tinha certeza, porque não dá para ter certeza de tudo. Mas a gente confiava no processo, porque o talento dela é inacreditável, é incrível. O quanto ela é dedicada, o quanto ela tem noção espacial e noção do corpo dela, do que o corpo dela pode fazer ou não. Então, desde mais nova, ela foi cuidada, ela foi acompanhada. Independente do processo que acontecia, quando dava certo ou quando não dava, cuidavam para que hoje em dia ela chegasse e fosse a pessoa e conquistasse o que ela conquistou hoje. Tem umas aspas dela aqui, uma frase dela, numa nota que a Confederação Brasileira de Ginástica Artística passou pra gente, que ela fala: é uma honra conquistar essa medalha, eu me sinto privilegiada, uma honra gigantesca fazer parte desse time de mulheres aí, né, vencendo cada vez mais. E aí ela falou que a pessoa que ela mais, enfim, entre tantas, né, além do Chico treinador e toda a equipe multidisciplinar, mas ela falou: a melhor pessoa que eu poderia ter aqui é minha mãe. Ela gosta de tudo que eu faço, mas eu estou muito orgulhosa de ter feito tudo certo aqui. E aí ela fala: eu penso sim em me tornar a brasileira com mais medalhas olímpicas da história, entre mulheres e homens, e eu nada vai arrematar aí, porque ela pode conquistar esse feito superando 2 iatistas, né? Robert Scheid e Torben Grael. Mas o resultado é consequência, preciso fazer minha parte primeiro. Então, acho que é uma declaração bonita, e até também a que você puxou da própria Simone Biles, tendo ela como rival para puxá-la, que esse foi a Simone Biles falou que, legal. Assim, primeiro que a relação delas é demais, né? Elas são 2 rivais, as 2 melhores do mundo, e elas se dão super bem, assim. Então, a rivalidade saudável é a primeira coisa muito legal de ver. A gente está numa Olimpíada, está todo mundo olhando, elas estão dando um exemplo gigantesco do que é uma rivalidade saudável, esportiva, ali, na hora da competição. E depois, tudo bem, nos damos muito bem e coisa do tipo. Agora, a Simone Biles falou que não se sente confortável e isso a pressiona. Isso obriga a ela ser o melhor que ela pode ser, dar tudo o que ela precisa dar, e ela se sente incomodada com isso porque não pensou que esse dia fosse chegar. Esse dia chegou. E isso é muito legal da gente dizer, né? Porque é o que eu falei agora há pouco. Todo mundo quer ver as 2 frente a frente. Vão ter mais algumas oportunidades ainda. Mas a própria declaração da Simone mostra um respeito gigante pela Rebeca. Sim, o que faz diferença assim, entre elas duas é que elas se respeitam. Independente da competitividade que tem que ter e que é saudável, é o respeito entre elas. A Simone se sentiu confortável, mas em momento nenhum desrespeitou a Rebeca, e a Rebeca em momento nenhum desrespeitou ela. Independente delas serem amigas, colegas, não tem isso. Elas estão ali para competir e para se respeitar. E o que é bonito e que é de se aprender é essa competitividade saudável entre elas. Não precisa competir com uma pessoa desejando mal ou fazendo mal, ou desejando que a pessoa caia. É bonito de se vê-las duas, porque são atletas excepcionais, que estão mais ou menos no mesmo grau de dificuldade, e o respeito eleva a competitividade delas. Agora eu fiquei com uma curiosidade, porque você falou de separação de perna. Acabou de aparecer uma foto ali em que tinha uma separação de perna da Simone Biles. Tecnicamente, a Rebeca é melhor que a Simone? A Simone não fosse atleta com a explosão muscular que ela tem, a diferença seria menor? Eu acho que não. A diferença está mesmo em questão a gente chama de longevidade. É que a Rebe é mais expressiva e mais alongada. Se você olha os saltos da Simone, ela tende a dobrar um pouco mais as pernas e abrir mais. A Rebe já não tem muito isso, ela consegue deixar as pernas bem unidas, e isso conta ponto. Mas a Simone muitas vezes executa elementos, né, ou
escolhas aí estratégicas mais difíceis, né, do que a Rebeca nesse sentido. Ela se arrisca mais, né? Exato. Porque ela pode errar com mais facilidade do que a Rebeca, mas ela tem esses elementos, né? Principalmente quando a gente fala em solo, a saída da trave que a gente comentou, que são mais difíceis, certo? Exato. Você corrige aqui a gente, Letícia. Não, a gente tá certo. É páreo duro, é um equilíbrio ali. Cada uma joga com o que tem de melhor. Agora, vamos pensar nessas finais, né? Salvo as barras paralelas assimétricas, que as duas não vão disputar. Então, tem solo, trave e o salto, que a própria Rebeca, que foi campeã olímpica em Tóquio 2020. Porém, a Simone Biles saiu da disputa ali, né? No modo geral de Tóquio 2020, a gente está vendo uma outra composição aqui. Agora, a Simone está integralmente no jogo. Então, eu queria que você contasse para a gente o que você espera dessas finais aí por aparelhos, até onde elas podem chegar e, claro, a Rebeca com mais possibilidades de medalhas. As finais vão ser exatamente como hoje, vai ser páreo duro. Nenhuma das duas vai abrir mão de conseguir a medalha de ouro. Eu acredito fortemente na medalha de ouro do salto da Rebeca novamente. É uma coisa que não é impossível, é extremamente possível, porque em final acontece de tudo. E quando é final, os árbitros eles ficam mais rígidos, então qualquer passo, às vezes parece que o de 0,10 vira 0,5. Não que seja, mas é que conta muito, faz muita diferença. E a Rebe, ela, quando é final assim, ela fica um pouco mais raçuda e ela crava as coisas com vontade. Então pode ser que isso faça diferença e pode ser que venha uma medalha de ouro, eu acredito. Tomara, tomara. Agora, precisamos te ouvir sobre a medalha de bronze por equipes. Porque você é uma dessas pessoas que ajudaram a regar essa árvorezinha que floresceu lindamente, enfim, em Paris. Depois de tanta gente que colocou a mão, tanta gente que ajudou, que fez crescer a ginástica do jeito que ela é. Você fez parte de uma seleção brasileira por muito tempo. Conta pra gente o que significa para você que esteve lá por muito tempo essa medalha de bronze. É honroso. O sentimento que eu fiquei ao vê-las conseguindo a medalha de bronze foi de gratidão. A gente olha para a ginástica e acha que a ginástica é um esporte individual, mas na verdade ele é coletivo e individual. E o objetivo, a meta, né, a conquista que elas conseguiram hoje refletiu em todas nós que fizemos ginástica anteriormente, todos os profissionais que já trabalharam, porque é um objetivo em comum. Todo mundo tentou isso antes. Há 20 anos a gente tenta chegar aos pés de todas as outras atletas que já tinham chego lá. A gente queria esse resultado, a gente sempre brigou por isso. A gente sempre procurou mais, tanto que a CBG hoje em dia é a confederação que evoluiu muito. O COB também ajudou a gente a progredir. E todas essas coisas investidas no melhor para que a gente conseguisse esse resultado foi o que deu a diferença. Demorou? Mas chegou. E o que é importante foi que todo mundo ficou feliz. A gente conseguiu mover as pessoas que não entendiam de ginástica, a gente conseguiu mover o país inteiro e a ginástica inteira e todos os ex-atletas da ginástica artística. Bom, para a gente arrematar aqui com a Flávia Saraiva, que fez a estreia dela nos Jogos do Rio 2016, estava lá com a equipe. E as outras integrantes aqui, salvo a Júlia Soares, que entrou no lugar da Daniela Hipólito, que era a integrante naquela época, e agora ela ficou no individual geral em 9º lugar entre 24 ginastas, ou seja, é um resultado expressivo. Ela teve aquele incidente no aquecimento, na disputa das equipes, né, das finais por equipes. O que dizer dessa pequena, grande gigante, né? Para ser redundante, mas ela é maravilhosa e hoje muito consistente, né? Ai, gente, a Flá é um amor de pessoa. Ela é incrível, eu sou suspeita para falar, mas é muito raçuda. Demais. A bicha sempre treinou muito, muito, não foi pouco. Tudo que a gente treinava, ela fazia 2 vezes. A gente já treinava muito e ela treinava 2 vezes a mais. Porque para ela sempre foi mais difícil de conseguir fazer as coisas. Então, quando a gente às vezes terminava de treinar, ela continuava treinando até ela conseguir. Eu lembro até hoje quando ela aprendeu a fazer chapo. Flá, que dificuldade, mas você é guerreira, filha. Tanto que ela é hoje o que ela é. Tem uma declaração genial dela, num bom humor assim, extremo. Porque ela conta, cara, eu fiz uma trave, mas eu fiz uma trave hoje espetacular.
E aí eu cheguei empolgadona no solo. Falei, cara, esse solo me aguarda. Aí tava aguardando mesmo, ela tomou um estabaco no solo e depois ela riu, deu risada num super bom humor assim, mas que espetáculo, é muito legal, é isso mesmo. Nono lugar entre as 24, então é uma colocação também honrosa para Flavinha. Medalhista olímpica, se faz uma justiça a Flávia, se faz uma justiça também a Jade Barbosa, que também batalhou barbaridade para essa medalha. Letícia, muito obrigado pela aula de ginástica, pela simpatia, por ter explicado pra gente aqui, que não conhece tanto, pro público em casa, enfim, para todo mundo um pouquinho do que aconteceu, do que a gente tem visto. E acho que a gente vai te chamar de novo, porque a Rebeca não para. Pode chamar, vou ficar honrada em vir aqui cada vez mais falar sobre as conquistas da ginástica artística. E queria parabenizar as meninas pela conquista incrível que tiveram. O país está muito orgulhoso de vocês. Muito, Obrigada, de fato, Letícia. de fato.